Olá, boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais uma live, ou melhor dizendo, a primeira live no meu canal, onde eu estou fazendo isso com muito orgulho. Já tive a oportunidade de estar fazendo lives em diferentes canais, fazendo uma série de comentários, fazendo uma série de abordagens sobre o uso do dia a dia do Excel, e resolvi começar a fazer isso no meu canal. Confesso que estou, vamos dizer assim, com um pouco aqui de frio na barriga, né, por conta de que é a primeira que eu estou fazendo por aqui, mas eu espero que seja a primeira de muitas. E o objetivo desse nosso trabalho aqui é, como sempre, estar mostrando um pouco do que o Excel pode fazer pelo nosso dia a dia. Eu tenho acompanhado e tenho visto muita coisa sendo publicada por aí. Tem muita coisa bacana, mas tem muita... como é que eu poderia dizer para ser educado? Bom, deixa para lá. Eu acabo falando coisa que eu não devo aqui, mas vamos lá. Muita coisa errada também sobre o produto. Então, eu resolvi começar a tentar um novo modelo de trabalho aqui, onde eu pretendo estar mostrando o que nós podemos estar fazendo com assuntos específicos do produto. Então, eu vou estar disponibilizando nessa sequência de lives, que eu vou procurar estar fazendo, se possível, toda semana, assuntos específicos do Excel. E eu optei por começar por um assunto que é muito relevante, que é justamente a questão de data e hora. É possível de se fazer muita coisa em relação ao tratamento e ao uso e cálculo de data e hora no Excel. Eu já tive a oportunidade de fazer uma quantidade ali enorme de possibilidades de uso e que eu gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês. Estaremos fazendo outros assuntos também, justamente para a gente poder estar abordando e fazendo, entregando até vocês um conteúdo de qualidade. E eu gostaria até, inclusive, que vocês, por favor, comentem aqui de onde vocês são, se estão me acompanhando bem, se estão tendo bom retorno do som a respeito do andamento do nosso trabalho. E eu gostaria de falar mais duas coisas. Nós vamos ainda discutir diversos outros assuntos. Nós temos a questão de data e hora, que tem muita coisa, inclusive, para abordar, e estaremos divididos em duas sessões, hoje e na próxima semana. Mas tem muitas outras coisas que a gente precisa estar falando, sobre pesquisa e referência, sobre tabela dinâmica, sobre funções, sobre funções matriciais, enfim, tem uma quantidade gigantesca de possibilidades de uso no dia a dia do Excel. Dicas e truques para você estar construindo e estruturando melhor os seus gráficos, como você pode trabalhar de um modo mais eficiente com a ferramenta. Eu acho que isso efetivamente é o que importa ali no nosso dia a dia de trabalho, né? Temos gente aqui, o Rodrigo Aiosa está ali nos acompanhando, o Máximo também está lá, o Rogério Tonini, o Manuel Loureiro, esse nosso grande amigo ali, que nos acompanha já no nosso dia a dia de trabalho. Obrigado pela tua participação, Manuel. Jardiel, Jardiel, tudo bem contigo, cara? Prazer em estar te vendo por aqui. E gostaria de fazer também um agradecimento especial ao Alessandro Trovato. Esse pilantra não está me acompanhando aqui hoje, mas foi quem me passou algumas boas dicas para poder estar usando o StreamYard aqui com vocês hoje aqui na palestra, tá bom? O Aiosa, Aiosa, por favor, tá? Vamos lá. Bom, mas vamos ao que interessa, e eu gostaria de estar comentando com vocês um pouco justamente sobre isso. Um outro ponto importante que eu esqueci de comentar. Eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários ações que vocês gostariam de estar vendo de como o Excel pode trabalhar com data e hora, que é o objeto dessa nossa palestra de hoje e da próxima semana, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. E eu gostaria de ver com vocês que vocês me passassem sugestões. Eu tenho muita coisa para falar aqui. Nós vamos falar de horas negativas, cálculo de projeto, quinto dia útil, primeiro dia útil do mês, último dia útil do mês, enfim. Tem uma série de alternativas que a gente pode estar utilizando isso muito bem no nosso dia a dia.
como é que eu trabalho com uma lista de feriados, tem uma quantidade gigantesca de cálculos com data e hora que a gente pode estar fazendo. E o importante é entender como essa estrutura funciona, como é que o Excel armazena esses dados para que a gente possa estar trabalhando com isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, poste aqui na estrutura de comentários. Boa noite, Célia, tudo bem contigo? Fazendo muito frio aí no Canadá? Você está longe aí nos acompanhando, né? O Manuel também deve estar passando com um pouco de frio lá na Suíça. E eu gostaria que vocês indicassem isso. E as 5 melhores sugestões, se eu ainda não falei, elas serão objeto de assunto de exemplos que eu vou estar abordando aqui. Então, é uma boa chance que vocês terão ali de poder estar tirando dúvidas lá. O Manuel está falando aqui da aula 106, que nós temos no nosso treinamento lá de Excel. Tem um treinamento dividido em 3 módulos: formação inicial, produtividade e especialistas. E nós temos lá entre um e outro treinamento, deve ter aproximadamente umas 20 aulas, pelo menos falando disso. E uma delas é horas negativas. E é o objeto de assunto que nós vamos estar falando aqui hoje também, Manuel, com certeza. Tá bom? Nós vamos estar abordando, isso já está no script. Legal? Mas vamos lá. Eu gostaria agora de estar fazendo o compartilhamento da minha tela com vocês. Muito bem. Vocês já devem estar visualizando a minha tela ali, né? Vamos em frente. Bom, como sempre, eu costumo falar e abordar um pouco aqui no PowerPoint para falar com vocês um pouco de conceitos e trabalhos que a gente gostaria de estar abordando com isso. É um pouco do estilo que eu tenho nas aulas. Eu faço sempre uma abordagem teórica, explicando alguns detalhes a respeito disso, para que depois a gente dê continuidade. Vamos deixar, por enquanto, só a tela visível aqui para vocês. E vamos lá. Muito bem. Entendendo como é que data e hora trabalha no Excel. Falando um pouco da nossa agenda de trabalho, vamos fazer uma rápida apresentação aqui da Mondio. Vamos estar comentando limites do Excel, e esse limite está entre aspas, porque eu, na verdade, desconheço esse conceito de limite da ferramenta, o que é efetivamente limite naquilo que aborda ou naquilo que nos se refere ao uso do Excel como planilha eletrônica, não como banco de dados, que é um erro de estarmos utilizando ele dessa forma, ou até mesmo na condição de editor de texto ou outras maluquices que a gente costuma ver por ali. Ok? Falar um pouco do overview produtivo da ferramenta, recursos, principalmente de data e hora, e comentários adicionais. A Mondial Informática, a empresa que eu trabalho, sou sócio fundador da empresa. Ela é especializada em treinamento e desenvolvimento de soluções baseadas no Office. E realizamos treinamentos presenciais, ultimamente, nesses últimos meses, nenhum deles, né? Na verdade, somente treinamentos online para profissionais. E profissionais com P maiúsculo aqui nesse caso. Pessoas que efetivamente têm interesse de fazer a sua carreira evoluir. Tenha sempre em mente o seguinte: trate bem do Excel, que ele tratará muito bem da sua carreira. O Excel sim, diferente do que falam por ali, algumas coisas equivocadas que falam, se você quer crescer na carreira no estudo de Excel, está errado. Sinceramente, quem fala isso não tem o menor conhecimento de causa ou está querendo vender um peixe, no mínimo, esquisito nessa condição. E nós temos dezenas, centenas de exemplos que pessoas que tiveram a oportunidade de passar conosco e trabalharam muito bem nisso e cresceram significativamente na sua carreira. Então, para quem não me conhece, eu sou o João Benito, sou diretor de tecnologia e sócio fundador da Mondio. Tenho o título de MVP em Excel há 16 anos. Esse é o título que a Microsoft concede a profissionais do mundo todo que compartilham tecnologias Microsoft. Eu trabalho já com eles nesse projeto já há muito tempo, colaborei, ajudei a difusão e a propagação do uso do Excel aqui no mercado brasileiro, isso no final da década de 80, começo dos anos 90, e trabalho já com Excel há 33 anos, e procuro
nessa condição, está mostrando para vocês um pouco do dia a dia do que a gente pode fazer efetivamente com a ferramenta. E para quem quiser me acompanhar, eu tenho esse canal no YouTube, youtube.com/João Benito, e tem também no LinkedIn, /João Benito, onde de vez em quando eu posto algumas informações, algumas coisas que podem estar ajudando ali no dia a dia de vocês. Como a gente pode trabalhar de um modo mais inteligente com a ferramenta, enfim, ideias que eu procuro mostrar um pouco da evolução daquilo que a gente faz no dia a dia com o uso do Excel, que é, sim, uma ferramenta importantíssima no nosso dia a dia e consegue alavancar muito o nosso trabalho. E falando agora um pouco de data e hora, que é o objeto desse nosso assunto aqui. É um recurso importantíssimo presente no Excel que permite uma quantidade enorme de possibilidades. Eu até agora, dos diversos desafios que eu estive ao longo do nosso dia a dia, eu não tive nenhuma situação envolvendo o cálculo de data e hora que eu não tenha conseguido encontrar uma resposta que me fizeram. Posso não ter conseguido imediatamente, mas com certeza podemos estar fazendo uma série de outras ações que a gente pode estar usando lá no dia a dia. Mas o primeiro ponto importante, existe uma ilusão de ótica a respeito disso, né? O Excel armazena uma informação e exibe outra diferente para você. E esse é o grande detalhe e a importância que nós precisamos de fazer esse tipo de atividade. Como nós podemos trabalhar com essa condição dentro do Excel. E como é que isso trabalha? No caso do Excel, a data é a parte inteira do número. Tudo é armazenado com referência a números do Excel. E nós temos as datas iniciando em 1º de janeiro de 1900 até 31/12 de 1999, onde o dia 1º de janeiro é o dia número 1, e assim sucessivamente. O dia número 31 é 31 de janeiro de 1900 e assim sucessivamente. Um ponto importante que eu gostaria de esclarecer a todos vocês. Muita gente acredita um bug, um erro ao Excel, apontando o ano de 1900 como um ano bissexto, quando na verdade ele não é. Ano bissexto são anos múltiplos de 4, e quando é final 00, ele tem que ser múltiplo de 400. Então, 1600 foi bissexto, 1700, 1800, 1900 não foi, 2000 foi. Então, 2000 não foi um ano, 1900 não foi um ano bissexto. E, equivocadamente, o Excel trata ele como ano bissexto. Está errado? Não, não está. Não que ele esteja errado, melhor dizendo, corrigindo a minha fala. Ao vivo a gente tem essas mancadas. Não que ele esteja efetivamente errado, ele está. Mas que, na verdade, ele manteve isso por compatibilidade com versões anteriores de outros produtos para que ele pudesse ler as pastas de trabalho, os arquivos, melhor dizendo, desses aplicativos. No caso, VisiCalc, Lotus 1, 2, 3, etc. Que quem barrigou isso daqui foram eles. Tanto é que o Excel tinha uma proposição diferente ainda como Multiplan, que, na verdade, eu entendo que seria muito melhor de nós trabalharmos até hoje, que é a referência de linhas e colunas através de números. Hoje nós temos as referências de coluna com letras e as linhas com números. O Multiplan trouxe como alternativa números em ambos. Ficaria muito mais fácil de você trabalhar, entender o conceito de uso de matriz e fazer isso rodar dentro de loopings. Para quem trabalha principalmente com VBA, entende um pouco desse tipo de dificuldade que nós enfrentamos com isso no nosso dia a dia. Muito bem. E uma outra característica é que ele tinha a proposição de data 1904, que era justamente pular nisso, onde ele permitia que você fizesse o tratamento correto de data e tivesse a hora negativa. E que, equivocadamente, muita gente publica, inclusive você pode procurar no YouTube aí, pedindo horas negativas no Excel, você verá uma enxurrada de pessoas sugerindo que você use o padrão de data 1904. A sugestão não seria de todo errada se absolutamente todos os, provavelmente mais de bilhão de usuários que existem do Excel no mundo fizessem o mesmo movimento, o mesmo procedimento. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que nós não podemos estar fazendo esse tipo de ação. Mas vamos lá, data é o número inteiro do Excel e a hora é a parte decimal do número, é o que está depois da vírgula.
eu tenho limite de 24 horas no dia, então 00, meia-noite 00, 6 da manhã 0,25, meio-dia 0,50, 6 da tarde 0,75 e assim vai. Inteirou o dia, ele acrescenta 1 no inteiro e continua. Mas ele permite que você trabalhe também através de um recurso de formatação, mostrando horas acima de 24 horas e permite qualquer tipo de cálculo. E o limite de digitação é 9.999 horas, 59 minutos e 59 segundos. Mas ele permite que você faça cálculos, somas e o que você precisar com intervalos maiores do que isso. Então, é simples a gente poder estar trabalhando e você pode estar montando a sequência que você precisar aqui no seu dia a dia. E permite, de novo, qualquer tipo de cálculo com data e hora. Cálculo lógico, coisa que tenha sentido. E eu os desafio, tá ok? A fazer essa solicitação. Coloque aqui no roteiro algumas das coisas que vocês estão colocando, eu talvez já estarei fazendo aqui. O Máximo Colassesi, espero que esteja falando o nome dele correto, né? Ele fez a sugestão de cálculo de duração a partir de uma data de tempo. A até o tempo B, ok. Você pode fazer isso em horas corridas ou horas úteis. Nós vamos estar vendo esse tema aqui. Não sei se teremos tempo suficiente para fazê-lo ainda hoje, máximo, se não for possível, quem sabe na próxima, né? Onde a gente pode estar fazendo uma série de cálculos. Nós vamos estar vendo, inclusive, cálculo de SLA. Eu fiz a abertura do chamado hoje, às 2 da tarde, eu tenho 48 horas úteis para fechar. Quando é esse meu prazo? Levando-se em consideração que eu tenho que descontar sábado, domingo, e eu trabalho só das 9 da manhã às 5 da tarde ou 6 da tarde, por exemplo. Então, existe uma série de alternativas que a gente pode, sim, estar fazendo muito bem ali no nosso dia a dia e utilizando o Excel para que a gente consiga executar essas atividades. E vamos aí a alguns exemplos do que a gente pode estar fazendo com tudo isso, né? Nós temos aqui uma pasta de trabalho. Primeira dica que nós podemos estar falando a respeito disso, Ctrl ponto e vírgula, nós fazemos a inserção da data de hoje na célula. E ele já faz a inserção ali para você. Se você arrastar ali, você tem uma sequência dos dias da semana, os dias já disponibilizados ali para você. E em cima disso tem um monte de outros truques, né? Eu não quero o dia da semana, eu quero, por exemplo, tem uma outra coisa. Você pode mesclar alguns truques aqui, atrelados também a características ou a questões de formatação. E o primeiro deles, Ctrl 1, eu ativo o recurso aqui de formatação, onde eu posso estar trabalhando com o que eu quero utilizar como formato. Outro detalhe importante, formatar células, com certeza será objeto de uma outra live nossa. E que, com certeza, a quantidade de truques que você tem concentrado aqui nessa caixa de diálogo, nós poderíamos passar aqui dias mostrando o que você pode fazer em termos de trabalho e resultados que nós temos aqui. Muitos deles concentrados aqui no personalizado, mas vamos lá. Aqui eu tenho o indicativo do tipo de formato que eu quero utilizar, é que ele está me apresentando o exemplo, levando em consideração a célula ativa. Se eu tenho só uma célula, ele me aponta. Caso eu tenha mais de uma célula ali disponibilizada, ele me mostrará a célula que está no canto superior esquerdo dessa seleção. E aqui eu posso colocar, eu quero fazer um indicativo no mês, que eu quero fazer distinção entre o mês, o dia-mês e o mês-dia, para deixar claro que tipo de formato que eu quero. Então, 3 letras no M, ele me mostra o mês abreviado, e aqui no final eu vou colocar, depois do último A ali do ano, espaço em branco, sinal de menos, espaço em branco, e 3 vezes a letra D. Se eu coloco só 2, ele me mostra, como está aqui apontando, o dia do mês. Se eu colocar um terceiro, D, ele me mostra o dia da semana abreviado, com 3 dígitos. Se eu quiser o dia da semana por extenso, 4 Ds, ele tem ali disponibilizado. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com esse formato. 3 está aqui, eu dou um clique no OK, e eu já tenho lá disponibilizado. Duplo clique aqui na alça de preenchimento, perdão, na barra aqui de separação das colunas, e eu já tenho isso aqui disponibilizado. E eu já tenho lá o formato já aplicado para todo mundo. Tenho lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu tenho a sequência que eu precisar fazer a respeito disso. Se eu quiser fazer só dia da semana, ok, vamos pegar um dia qualquer aqui, para não achar que eu preciso ter essa coluna ao lado como referência para isso. Vamos começar com, por exemplo, 10/2. Vou fazer um indicativo aqui, 10/2,
e vou pedir para arrastar. Só que ao invés de arrastar com o botão esquerdo do mouse, como eu estou habituado, eu arrastarei isso aqui com o botão direito do mouse. Vamos fazer até um intervalo um pouco maior aqui para ver como é que ele se comporta com isso. E aqui ele me mostra um menu resumido para isso. Onde eu tenho aqui o que me interessa, preencher, copiar células ou preencher série, que ele estaria fazendo a mesma coisa, preenche com somente a formatação, preenche sem formatação. Esse recurso aqui, por exemplo, é muito útil quando você está com papel zebrado ou você está precisando de arrastar uma fórmula e você tem algumas bordas separando alguns blocos de informações e quando você arrasta você perde tudo isso. Não precisa, é só arrastar ele utilizando o botão direito do mouse nessa condição em que ele traz para você mostrando, levando somente a fórmula e não o formato. O formato permanece em cada célula. Eu posso preencher dias, que foi a mesma coisa que eu arrastasse com o botão esquerdo, mas aqui eu posso fazer preencher dias da semana. E o que ele fará? Ele me mostrará somente os dias de segunda a sexta-feira aqui disponibilizado. E eu tenho ali colocado. Quero trazer esse formato para cá? Podemos também. Pegando lá o mesmo dia 10... Não, diferente do dia 10, vamos pegar o dia 15 do 3. Eu vou arrastar aqui e vou pedir para arrastar ele também com o botão direito do mouse, só até aqui. Vou pedir para ele preencher ano. Está lá. Perdão, os meses, né? Então, ele me mostra lá 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, etc. A mesma coisa ele faz pelo ano. Dia 30 do 5 de 2008. Vamos lá. 30 de 5 de 2008. Lembrando, quando ele faz a inserção da data e você não tem nada disponibilizado no formato de célula, etc., ele alinha essa informação à direita, ele está obrigatoriamente reconhecendo isso para você como data. Se você digitou, ele manteve à esquerda, aquilo para ele é um texto, ele não reconhece aquilo como uma data. Então, vamos arrastar isso daqui para cá, trago até aqui e vou pedir para que ele preencha ano. E está lá, ele me traz isso ano a ano. E se eu quiser trazer agora esse formato de cada um deles, eu posso usar o pincel, mas aqui tem um truque. Se eu fizer um clique só no pincel, eu tenho que clicar e aplicar aqui. Um clique novo no pincel e aplicar aqui. Se eu fizer duplo clique no pincel, eu seleciono os intervalos que eu quero aplicar todos esses formatos. E ele está ali disponibilizado para que eu possa trabalhar. Bati o ESC, ele já desarma isso automaticamente. Então, tem aqui as informações já prontas ali para o meu dia a dia de trabalho. E como eu comentei com vocês, o Excel está aqui, na verdade, fazendo uma ilusão de ótica, um truque. Ele está me mostrando aqui a informação que eu quero visualizar, que eu entendo, que eu consigo interpretar. Mas, na verdade, internamente, ele está tratando isso de um modo diferente. A data de hoje, 3 de fevereiro de 2021. Se eu eliminar o formato que eu tenho aqui disponibilizado, ele me mostra ali 44.230, que é um número inteiro que ele usa a partir de 1º de janeiro de 1900 até hoje, 3 de fevereiro de 2021. O dia de hoje, para o Excel, é 44.230. E é através dessa numeração que você consegue fazer qualquer tipo de cálculo com datas dentro do Excel. O processo é assim, que funciona, é muito simples. Alguns outros detalhes importantes. Numa célula qualquer, eu estou aqui com o formato geral disponibilizado nela. Se eu clicar aqui em outro, ele me mostra que eu estou com o formato aqui personalizado. Isso aqui significa que eu escrevi aqui, ele não tem formato nenhum. Porém, existem algumas coisas no Excel que, quando você faz a inserção de dados, ele aplica automaticamente o formato. O de data é um deles. Então, Ctrl, ponto e vírgula, ele faz a inserção da data ali para mim. E deixou disponibilizado. Detalhe importante, se eu apagar essa informação, você apagou o conteúdo, mas não o formato. E ele continua aqui formatado como data, que você pode ver. E se você digitar 3.450 aqui e pedir o Enter, ele vai te mostrar um negócio esquisito, 1106/1909, mas eu digitei um número que não tinha nada a ver, 3.450, ele está me fazendo... É o formato que está acontecendo, que está sendo aplicado naquela célula. E qualquer número que você aplicar no formato de data, o Excel automaticamente converterá numa data nisso para você. E lembrando, se eu digitar aqui, por exemplo, 30/5/2021 e pedir o Enter, ele vai manter isso daqui de que jeito? Bom, era 5:30, né, que eu diria digitar, tá absurdo. 05
2020/30/2021. E ele conserva isso daqui como um texto para mim. Isso daqui, para mim, não representa nada. Tanto é que ele manteve à esquerda esta informação e continuou mantendo o formato alinhado aqui como geral. Ao passo que aqui ele já reconheceu isso como uma data, já aplicou o formato de data automaticamente na célula e deixou lá disponibilizado. E, para complementar, uma outra coisa que você pode estar fazendo também muito aqui no seu dia a dia é a hora. Ctrl, 2 pontos. Ele faz a inserção da hora desse momento aqui para você. Você pode arrastar, fazer uma montagem, uma sequência disso, ele assume, já faz isso automaticamente, fazendo esse apontamento para você, trazendo isso de hora em hora, Ctrl, ponto e vírgula, ele traz a data para você, Ctrl, 2 pontos, ele disponibiliza a hora, e se você arrastar com o botão direito do mouse, você vê que as opções de dias aqui estão desabilitadas justamente por conta disso. Outro ponto importante, você pode construir a série que você desejar dentro do Excel. Posso estar fazendo diversas outras sequências, nós podemos estar utilizando isso no dia a dia. Então, como é que a gente pode estar trabalhando nessa condição? Vamos lá. Eu posso estar pedindo, por exemplo, a organização e a montagem de uma sequência, onde eu tenho aqui na guia página inicial, eu posso solicitar para ele que ele monte essa série. Eu posso dizer para ele se eu quero um crescimento linear nisso, qual que é o tipo, se é um crescimento, se é uma data, e se for uma data, de que forma com que eu quero trabalhar. Então, para que eu possa construir essa data, Ctrl, ponto e vírgula, faço a inserção da data de hoje e vou solicitar ele que ele construa uma série. Para mim, essa série estará sendo feita por colunas, eu quero isso numa data, eu quero que ele me aponte isso por dias da semana, o incremento disso é de 1 por 1, e o limite disso eu quero que ele vá até o dia 31/12 digitei errado aqui. 31/12 de 2022. Vou dar um clique no botão OK, e ele já fez a sequência para mim. Começando hoje, no dia 3/2 de 2021, dia 3, 4, 5, já pulou automaticamente sábados e domingos, como nós podemos ver aqui. Só para que a gente tire as dúvidas disso, vamos pegar esse formato e aplicar aqui, que nós já vemos essa condição sendo ali disponibilizada. Eu tenho aqui, e se eu for aqui, duplo clique na borda inferior, ele vai até o dia 30/12 de 2022, que foi o que nós solicitamos. Então, aqui você pode estar criando, estruturando a sequência que você desejar numa condição como essa. E se você estiver utilizando referência, por exemplo, como o Office 365 para esse tipo de trabalho, eu vou abrir depois um outro arquivo onde eu tenho a lista de feriados, onde ele já monta isso automaticamente para você, pulando automaticamente sábados e domingos e também a lista de feriados, utilizando a função sequência, que é uma função de matriz dinâmica e que está disponibilizado somente para o Microsoft 365. Podemos estar fazendo também outras sequências organizadas para isso. Por exemplo, nós vimos lá que se eu colocar uma data do mês, ele faz a sequência desses meses, assim por diante. Assim como eu posso pedir, por exemplo, dia 31/1 de 2021. Ele faz a inserção disso, eu vou pedir, eu vou arrastar aqui com o botão direito do mouse e vou solicitar que ele me preencha somente com os meses. E ele já me mostra a sequência, me trazendo automaticamente o último dia do mês presente nisso. Olha lá, dia 31, ele já viu, fevereiro de 2001 não é um ano bissexto, ele já trouxe a condição, 30/31, ou seja, eu não preciso mais ficar contando aqui nos dedos, aqui no osso do dedo, fazer esse mês tem 30 ou 31 dias, etc. Ele já está com isso montado aqui para você automaticamente. 2022 não é ano bissexto, não é múltiplo de 4. Vamos arrastar isso um pouco mais para baixo e vamos pedir que ele continue preenchendo meses. E ele traz isso daqui. Vamos ver aqui, 2024, o que ele trouxe para mim. 2023, 2024, olha lá.
2024, ele já me trouxe o dia 29 como sendo apontamento do ano bissexto, enquanto 2023 está aqui. Gente, truque tem aos montes que você pode estar fazendo. Trabalho numa sequência de datas onde eu sempre utilizo, por exemplo, eu faço uma determinada atividade sempre nos 4 primeiros dias de cada mês. E eu preciso deixar isso daqui organizado. Bacana. Dia 1 de 2021. Legal? E eu arrasto isso daqui para estruturar minha sequência. Tá lá, dia 1, 2, 3, 4, bacana. Se eu agora arrastar isso daqui para baixo e pedir sempre com o botão direito do mouse, solicitar para ele, me faça o preenchimento de dia de meses, olha o que ele monta aqui para mim. Dia 1, 2, 3 e 4 de janeiro, dia 1, 2, 3 e 4 de fevereiro, dia 1, 2, 3 e 4 de março, e assim por diante. De novo, você não precisa de fazer isso na mão. Tenha sempre em mente, tudo que a gente faz no nosso dia a dia com Excel, existe sempre uma forma mais rápida, mais prática, mais eficiente de fazê-lo. E é em cima disso que nós precisamos estar trabalhando ali para poder explorar isso melhor lá no nosso dia a dia de trabalho. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta do que a gente esteve abordando até o momento? Wellington, você tem razão. Salve o botão direito do mouse. O botão direito do mouse nos ajuda numa quantidade enorme de trabalhos ou possibilidades ali no nosso dia a dia. Ele pode realmente nos ajudar. Tem um monte de truques, não só com o botão direito do mouse, mas como teclas de atalho, ou até mesmo, Wellington, a combinação de recurso que eu posso utilizar lá no nosso dia a dia com o Excel, mesclando funções, tendo a utilização de mais de uma função, ou utilizando a combinação de diferentes recursos do Excel, para que a gente possa estar fazendo o trabalho. Equivocadamente, muitas pessoas acabam abrindo sempre o VBA, eu vou dar uma canelada aqui, acabam abrindo muito o VBA para fazer muita coisa, enquanto que, por favor, preste atenção, mas muito do que você faz dentro do VBA, o Excel já nos disponibiliza para que a gente possa estar fazendo isso de uma forma mais prática. E eu, particularmente, prefiro trabalhar com essa condição dentro do VBA, dentro do Excel interativo e não no VBA, porque é muito mais fácil de que as pessoas possam utilizar isso e ter aplicabilidade disso no seu dia a dia de trabalho. Legal? Mas vamos lá. Eu tenho outras pastas de trabalho que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Aqui. Vamos começar esquentando um pouco disso. Essas horas negativas, nós temos um monte de coisa que nós queremos estar abordando com vocês. Eu vou estar limpando algumas coisas aqui inicialmente, para que a gente possa estar depois trabalhando com isso. Eu vou pedir para limpar, passar a borracha para tirar todo o formato do que nós temos aqui. Opa! Só desses daqui, né? O de baixo ali nós vamos usar depois, tá bom? E nós temos aqui, bom, primeiro ponto, é muito comum eu observar as pessoas estarem utilizando aquilo que eles fazem lá no seu dia a dia do Excel, como é que a gente pode estar trabalhando com ele ali, como é que a gente pode estar usando ele ali no seu dia a dia. Eu vejo muitas pessoas estarem utilizando e colocando horas no Excel como valor decimal. Eu entrei às 8 da manhã, então ele coloca lá 8. Eu entrei às 8, que aí só pode trabalhar em múltiplos de 15, né? Ou de 15 minutos. Então, 8 horas é o 8, o 8 e 15 eu coloco a condição do 25, o 8 e meia eu coloco o 8 e 50, o 15 para as 9 eu coloco o indicativo que é 8,75, porque qualquer outra coisa diferente disso, eu vou me embananar para poder atrapalhar. E se você precisa de fazer um apontamento correto disso, você vai acabar se enrolando. Gente, não existe nada mais simples dentro do Excel do que você trabalhar no seu dia a dia usando os recursos que ele nos oferece ali para que você possa usar, inclusive com relação ao que você pode fazer com as horas. Vamos dar uma olhada nisso aqui para ver o que a gente pode fazer. Voltando aqui para a tela, retornando aqui para a tela do Excel.
Boa noite, Davi. Tudo bem contigo? Obrigado por estar nos acompanhando aqui. Boa noite, Getúlio. Boa noite, Edson. Bastante gente aqui nos acompanhando. Legal. Mas vamos lá. Eu posso estar fazendo os apontamentos que eu desejar aqui. E aí é simples, nós estamos trabalhando. Preciso estar fazendo a inserção de hora, 8, 2 pontos, 25. Então, entrou às 8h25. Saiu às 12h32. Está ali também, está pronto. Fazer o quê? Sinal de igual, este cara menos este cara. E o resultado está ali pronto. O intervalo que transcorreu disso daqui são 4 horas e 7 minutos. Das 8h25 ao meio-dia e 32 deu isso. Se eu voltar aqui e falar que não é 8h25, é 8h47, o dado é recalculado. Está lá. E detalhe importante, vamos só fazer um pequeno detalhe aqui. Eu vou copiar essa informação que está na parte de cima e trazer aqui para baixo. Tudo bem? Eu tenho ele aqui disponibilizado, só que aqui embaixo eu vou tirar o formato. Vamos ver como é que o Excel trata isso? Vamos pedir para ele limpar os formatos, ele me mostra. Olha lá, o 8,47 representa, com relação à estrutura do número decimal, o 0,365972, enquanto que o meio-dia 32 tem essa representação. E a subtração de um por outro tem essa indicação. Quer entender isso daqui um pouco melhor? É só nós pedimos aqui, ó, 1 hora, legal, e eu vou arrastar isso daqui até as 0 hora, tá ok? Tá lá, ó. E vou pedir o quê numa condição como essa? Fazer a mesma coisa que foi feito lá agora há pouco. Sinal de igual, vou pedir para repetir esse cara aqui, tá certo? Ele está exatamente igual. E nesse daqui eu vou tirar o formato, para que a gente possa entender, limpar o formato, como é que o Excel trata efetivamente essas condições. Está lá, ó. 0,25, 6 horas da manhã 0,25, 9, 0,75. Ele trabalha com esses múltiplos para que ele possa trabalhar e fazer uma manipulação da informação do jeito que você precisa. Já vamos, Davi, calma lá, meu filho, já tem um exemplo que nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Fazer uma demonstração de entrada num dia e saída no outro. Já vamos ver que dá confusão esse tipo de coisa e como é que a gente pode resolver isso. Existe uma forma muito simples de fazê-lo, tá ok? Vamos lá. Pegando esse gancho aqui no caso do que o Davi falou. Se eu faço a entrada... Aqui eu fiz a conta e ele funcionou tudo direitinho, né? Mas se eu fizer a entrada aqui, por exemplo, às 18 horas, fiz a saída, porque o meu turno se encerrou às 2h14 da madrugada, tá ok? Eu venho até aqui e vou pedir sinal de igual, hora de saída menos a hora de entrada. E deu ruim, tá certo? Por que que deu ruim? Vamos lá de novo? Sinal de igual, eu tenho esse cara aqui, arrasto ele para cá, e este cara aqui eu vou fazer o quê? Vou tirar o formato. Vamos limpar o formato. 18 horas é 0,75. 2 horas da manhã é um horário, em termos de referência disso, menor do que o horário de entrada. Um número menor subtraído de um número maior vai dar um número negativo. E aqui eu começo a ter problema de tratamento de data e hora dentro do Excel. Ok? Principalmente no caso de hora. Como é que eu posso fazer isso? Você converte isso aqui para 1904. E vai funcionar? Vai, mas vai descacetar todo o teu cálculo de data que você está utilizando ali no seu dia a dia. Por isso que é importante que a gente tenha um pouco de cuidado com esse tipo de apontamento. E como é que a gente pode estar resolvendo isso? Que foi a abordagem do Davi. É o que nós fizemos aqui, ó. Eu tenho horário de entrada da manhã, entrei às 8h30 e saí às 10. Trabalhei 2 horas e 20. Ok, eu entrei às 18 e saí às 2 horas da manhã. E ele fez o cálculo correto, 8 horas. Qual é a diferença que está tendo aqui nesse caso? Que aqui eu estou utilizando a função mod para fazer isso. A função mod é uma função matemática que trabalha com o resto, tá certo? Dessa divisão. E a divisão o que é? D4 menos C4. Se eu vier até aqui e fizer esse cálculo correto, olha, vou fazer até essa conta aqui embaixo. Eu vou repetir a informação nessa condição, tá ok? Não, vamos fazer aqui mesmo. Eu vou pedir o quê?
é a condição que eu faço para esse tipo de trabalho fazer o cálculo aqui para mim. Só que antes disso eu vou fazer o quê? Eu vou pedir a função mod. Por favor, eu quero que você pegue o resto desta informação, ou seja, desse cálculo, e divida ele para mim por 1. Você trabalhou, neste caso aqui, 8 horas e 14 minutos, tá certo? E se você mexer nessas informações, se eu tocar isso daqui, olha que bacana. Se eu disser para ele que não é mais às 2 da manhã, você saiu às 22 horas e 14 minutos. Você trabalhou só 4 horas. Você não entrou às 18 horas, você entrou às 16h45. E ele refaz o cálculo para você. Não foi às 22 que você saiu. Foi à meia-noite, aos 14 minutos do dia seguinte. Olha lá. E o resultado já é recalculado automaticamente. Então, o que você precisa fazer para isso? Usa a função mod em que você faz esse tipo de trabalho. E aí, olhando nesta coluna aqui, por que eu tenho esta diferença aqui colocada? Ou por que eu estou com esta perfumaria? Por um motivo muito simples. Aqui nós estamos perguntando nesta condição em que nós estamos visualizando o nosso resultado aqui. Deixa eu fazer um procedimento aqui para ver se ajuda vocês a enxergar melhor isso. Vamos ver se não bagunça muito a tela de vocês aí. Bagunçou. Isso não dá certo, não. Quando eu estou com tela compartilhada, complica. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a função C e estou pedindo que ele faça esse cálculo somente quando C3 for diferente de vazio e D3. Quem que é C3? No caso, é o meu horário da entrada da manhã. Ele só fará conta se os dois horários já forem preenchidos, o que é lógico. Fiz a entrada, ele só vai calcular para mim, somente calculará esse resultado para mim quando eu tiver a saída também disponibilizada, tá certo? Senão não vai me apresentar um negócio esquisito de erro. Como, por exemplo, vem aqui, nesse exemplo que nós colocamos aqui, ele está fazendo o cálculo, tá, eu vou jogar esse cara fora. Tá ok? E ele vai me mostrar por que isso aqui. Ele está levando em consideração que trabalhou 7 horas e 15 minutos. Mas não. Se eu sair a 1h25, eu trabalhei 8 horas e 40. Então, ele está levando em consideração que eu trabalhei das 16h45 até a meia-noite, que é o que ele precisa para poder fazer esse cálculo, por isso que ele está me mostrando o resultado de 7 horas e 15 minutos. Ou, pior ainda, né? Vamos dizer, eu volto aqui, faço a colocação desse resultado aqui e vou limpar aqui. Trabalhou só 1h25? Por quê? Porque está levando em consideração resultado zero. O resultado zero para ele é meia-noite nessa representação. Por isso que aqui, neste caso, nós estamos utilizando ou usamos essa condição pedindo que, por favor, somente quando C3 e D3 forem diferentes de vazio, você faça o cálculo. E eu quero que você some mais com as horas no meu período da tarde. Também, somente se ele colocar DE3 e F3 diferentes de vazio, que são essas outras duas células, você faz o cálculo. Aí, se eu tivesse um terceiro turno, turno da noite, sinal de mais aqui nessa fórmula, e repetiria esse bloco para que você pudesse ter essa representação ali colocada dentro dessa sua estrutura. E com isso ele vai te mostrando, eu trabalhei 2 horas aqui, 8 aqui, 8h45 aqui, 6h55, agora eu vou somar isso daqui. E para somar, Alt igual, em que ele procura as informações que tem. Como ele procurou, não achou em pelo menos 2 linhas acima nada, eu tenho que fazer o apontamento dizendo para ele qual é o intervalo que eu quero que ele busque. E ele me apresenta esse negócio esquisito aqui, né? 1,08, não sei o quê. Está faltando o formato de hora aqui, não tem problema. Ctrl ponto, e eu venho aqui e vou aplicar o formato de hora disponibilizado. Está aqui, ó, hora e minuto. E ele me mostra. Pô, cara, como 2 horas? Tem alguma coisa de errado nessa informação aqui. Eu tenho aqui 2 horas e 20, 8 horas, 8h45, 6, 8 e 8, 16, com mais 6, 22. Pô, tem alguma coisa de errado nisso daqui, né? Por que ele está me apontando 2 horas?
Porque aqui eu estou usando o formato de hora por dia, que é 24 horas. Só que eu tenho uma condição aqui também que eu posso utilizar para trabalhar com múltiplos de 24 horas, que aí sim é um outro truque de formatação que a gente pode usar. Isso foi disponibilizado a partir da versão do Excel 4.0, se não me falha a memória, onde eu tenho aqui o personalizado, onde eu tenho o formato do H e o H entre colchete. Está lá, ó. Eu não quero o segundo, eu quero só a hora, e ele passa a me mostrar essa condição de 26 horas aqui. Tá bom? Lembrando, quando a gente fez o primeiro cálculo, eu fiz a conta aqui, eu vou limpar só o formato, ele me mostrou 1, né? Esse 1 que está depois da na parte inteira do número, está representando que isso já é um dia. Então, ele está pegando esse número e já está acrescentando 24 horas lá. Por isso que você consegue, numa condição como essa, por exemplo, ó, eu tenho lá 36 horas e 32 minutos. Ao fazer isso, ele já assume automático. Viu que ele já colocou o 00, que é do segundo, que eu não tinha pedido. Mas ele já reconheceu que isso daqui é uma hora acima de 24 e já aplicou um formato personalizado. Que formato que ele aplicou aqui? Ó, Ctrl 1. E se eu olhar o resultado, ele está me dizendo, ó, ele já está aplicando o formato do H entre colchete para fazer esse tipo de ação. Se eu quiser aqui, ó, 92 horas e 32 minutos. 142 horas e 17 minutos. Eu tenho essa representação aqui feita. 320 horas e 51 minutos. Ok? Eu tenho todas as informações aqui disponibilizadas. E, de novo, sinal de igual, vou colocar a referência aqui. É um método mais simples que todos conhecem. Tenho ele aqui disponibilizado. E aqui eu vou pedir o quê? Para tirar o formato disso. Em formato ele me mostra, olha lá. Aqui já se passou um dia. Então, ele está capturando essa informação e dizendo, ó, 24 mais esse 522. Esse 522 é o que ultrapassa as 24 horas. O nosso 4 de 24 para 36 horas e 32 minutos já se passaram, neste momento aqui, 12 horas e 32 minutos. Então, essa 12 horas e 32 minutos é o 0,52222 que eu tenho aqui. E o 1 garante o 24. E a mesma coisa vale aqui para o 92. 92 é múltiplo, então ele vai até 72. O 144 ele vai até o 5, que é o 120, e assim por diante. E se eu virar aqui, eu não quero 142, eu quero aqui fazer um indicativo. Um outro ponto importante, quando você acrescenta ou quando você utiliza este formato aqui, apesar de você ter digitado, o Excel assume o que para você? Uma condição de data mais a hora em 24 horas. E ele assume esta condição. Existem formas que a gente pode estar trabalhando e estaremos vendo isso aqui. Mas eu quero trocar isso aqui, eu não quero 142, eu quero 149 horas e 45 minutos. Enter, ele já faz a disponibilização aqui, ele já passou do múltiplo de 148, ele já tem um múltiplo disso, já me mostra isso como 6 para que eu possa estar fazendo o apontamento e o meu trabalho. Então, é desse jeito que ele utiliza e faz isso acontecer no seu dia a dia. Então, é por isso que ele permite que você trabalhe, inclusive, com esta representação. E como eu mostrei lá no slide inicialmente, esta representação ela faz o ponto de entrada nessa condição, mostrando as horas sempre nessa condição aqui, onde eu posso estar trazendo o formato personalizado, está aqui, H entre colchete, e ele já me traz ali com 26 horas. Tanto é que se eu falar para ele que eu não saí aqui às 10h50, eu trabalhei aqui até às 16h50, foi direto, sem intervalo, ele já recalcula tudo para mim e já faz o apontamento correto ali. E um outro detalhe, se eu estiver recebendo R$10 por hora, fazer uma conta rápida nessa condição, 32 horas trabalhado, vezes R$10 a hora, eu devo receber R$320 para fazer isso. Sinal de igual, esse cara, vezes o valor hora. E eu tenho um valor esquisito aqui. Eu estava esperando R$320 e me aparece
R$13,33. O que está acontecendo de errado aqui com isso? O problema que está acontecendo errado aqui é aquela pecinha que fica entre o teclado e a cadeira que está fazendo coisa que não deve, ok? Por quê? Você está usando uma condição de base hora para fazer esse cálculo com um número que é base decimal. E você precisa de pôr um coeficiente aqui para você fazer a correção e deixar isso daqui adequado. E é muito fácil memorizar quanto esse número. Quantas horas nós temos no dia? 24, né? Então, é só vir aqui e pedir vezes 24. Ao fazer isso, ele faz o cálculo bater aqui na casa dos centavos. Quer ver? Olha lá. Eu não saí meio-dia e 40, eu saí meio-dia e 55. Trabalhei 32 horas e 15 minutos, eu tenho direito a R$ 322,50. Você pode, inclusive, aplicar o formato que você desejar aqui, que você pode dizer, eu quero aplicar um formato, por exemplo, de moeda aqui, onde ele já me traz esse valor, quero replicar essa informação aqui, F4 está ali, e eu tenho o resultado já lá disponibilizado e pronto para que você possa trabalhar. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida adicional? Davi, eu acho que mais do que respondemos essa sua questão aqui das horas quando muda de dia. Outro ponto importante, se passou mais de um dia nessa condição, você tem algumas alternativas que você pode estar trabalhando com isso. Por exemplo, eu vou pedir aqui Ctrl, ponto e vírgula, vou fazer a inserção da hora de hoje, Ctrl, 2 pontos. Na mesma célula, eu estou fazendo indicação de data e hora, tá certo? Isso daqui é um ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês. Se eu limpar o formato aqui, ó, o que ele me mostra? 44.230 é o dia de hoje, 3 de fevereiro de 2021. A hora que eu fiz o apontamento é o que ele está me mostrando aqui com o vírgula, depois da vírgula, 87,014. Tá certo? Então, é o que eu faço essa distinção. E se eu quiser saber um cálculo de quantas horas transcorreram até, por exemplo, o dia 5 do 2 de 2021 até as 17 horas e 42 minutos. Tá bom? Eu tenho isso aqui aplicado, simples assim, sinal de igual, data, hora inicial menos data, hora final, e eu já tenho o resultado aqui disponibilizado. Agora é só aplicar o formato, eu já tenho ele disponibilizado aqui em algum outro lugar, esse cara, pincel, trago para cá, aplico, e ele já me mostra automaticamente. Entre essa data, hora de início, data, hora fim, se passaram 44 horas e 49 minutos. Eu tenho esse tipo de cálculo aqui, onde eu tenho a data e a hora em células separadas. Não tem problema. Você pode fazer o cálculo pedindo que você faça a soma dessas duas informações, some o resultado da data e hora final e subtraia da data e hora inicial, que você chega nessa mesma condição. Vamos fazer um teste aqui? Vamos lá. Ctrl, ponto e vírgula. Opa, eu disse Ctrl, ponto e vírgula. E 20 horas e 53 minutos. Ok? E a minha saída aqui foi no dia 5 de 2 de 2021, às 17h42. Em situações onde você não tenha o resultado pronto ali, o que nós vamos fazer? Sinal de igual, nós vamos pedir, abre parênteses, este cara, que é a data final mais a hora, fecha parênteses, menos, abre parênteses, a data, menos não, né, o absurdo, mais a hora. Eu tenho o resultado ali disponibilizado, pincel, e eu tenho o resultado lá, 44 horas e 49 minutos. Então, é dessa forma que a gente pode estar fazendo essa distinção e tocando esse trabalho. Boa noite, Fábio. Tudo bem contigo, cara?
Fábio Gato é um velho companheiro de dia a dia aqui das nossas atividades. Já trabalhou junto conosco ali na Mondio. Enfim, está lá no nosso dia a dia. É um dos muitos profissionais que já passaram ali pela Mondio e hoje estão brilhando aí no mercado. Obrigado pela tua participação, Fábio. Bom, agora o mais importante disso, que eu quero comentar com vocês. Como é que a gente pode estar fazendo o cálculo aqui com horas negativas? Gente, um ponto importante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa condição que está aqui. Como é que a gente pode estar trabalhando com isso? Eu tenho uma coluna escondida aqui, botão direito do mouse, nós vamos pedir para reexibir, e eu tenho essa coluna aqui disponibilizada. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo o cálculo do quê? Ele está perguntando se a informação que eu tenho em G3 for diferente de 0, eu quero que você faça G3 menos a jornada. Quem é a minha jornada? A minha jornada, eu estou indicando aqui quantas horas eu preciso trabalhar por dia. Preciso trabalhar 8 horas. Então, eu preciso saber aqui quanto que eu tive de horas adicionais que eu fiz no meu dia, além daquilo que eu precisava de fazer na minha jornada. Ou seja, aquilo que é hora extra ou aquilo que eu tenho como hora devedora. E se eu tirar aqui de 16h50 e falar para ele que aqui eu saí às 14h50, aparecerá um número negativo aqui nessa condição. Aí você vai falar o que muita gente fala, pô, coloca bacana, coloca isso daqui como 1904, que você vai resolver esse problema. Sei. Olha só. Que data que nós temos aqui? 3 de maio, né? Então, eu vou até escrever aqui, ó, nessa célula. 3 de maio de 2018. Tá bom? Legal? Eu tenho um texto aqui disponibilizado, tá certo? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho, vou colocar aqui nesse último aqui, 11 de maio de 2018. E aí eu vou fazer aquela merda, desculpa, o latim rústico escapou, mas tudo bem, foi. Eu vou fazer aquilo lá que muita gente acaba recomendando e é um absurdo fazer isso. Por que eu digo que é um absurdo? Você vem aqui em opções e aqui no avançado, é no avançado que fica esse negócio? Acho que é. Tá aqui, ó. Aqui na guia avançada eu tenho, ó, calcular os dados que eu quero calcular nessa pasta de trabalho, horas negativas. Eu quero que o seu sistema de data 1904. Ah, que legal. Ó, tá vendo que ele fez direitinho? Ele está fazendo todas as contas para mim aqui, a diferença, está colocando hora negativa, tá tudo bonitinho, tá certo? Só que as pessoas que recomendam que você faça isso esquecem de te avisar que olha o que aconteceu com a tua data. Não era antes 3 de maio de 2018? Pois é, pulou agora para o dia 4 de maio de 2022. E tem um detalhe importante. Vamos lá também? Olha lá. Eu quero limpar esse formato aqui. Que número que ele tem aqui? 43.223. Eu vou colocar ele aqui em cima para vocês. Aqui em cima? Não, vamos colocar ele aqui do lado, ó. 43.223. Tá bom? Esse é o número que ele leva em consideração para isso. Por que ele está fazendo isso? Por um motivo muito simples. Quando você desloca isso para 1904, o que ele está fazendo como referência? Antes ele usava o dia número 1 para ele, era 1º de janeiro de 1900. Se eu colocar o número 1 aqui e solicitar um formato de data, como eu tenho aqui disponibilizado, vou aplicar o pincel aqui e vou trazer para cá, ele está trazendo o que para você? Dia 2 de janeiro de 1904, tá bom? Vamos colocar até, só para facilitar o entendimento disso, vamos colocar aqui no formato personalizado 4 dígitos, tá bom? O que acontece numa condição como essa? O Excel está empurrando para você isso para uma nova data, que é o padrão dele, 4 de janeiro de 1904. Tanto é que se você fizer, 2,
você fizer indicativo aqui, 2 de janeiro de 1904, e fizer essa subtração, vai dar a diferença do número de dias que ele está jogando, que é 1.000 e não sei quantos dias lá. Eu não lembro de cabeça. Já vamos fazer isso já. De que jeito? Tanto é que eu não posso fazer isso aqui, né? Ó. Se eu colocar aqui, ó, 1º de janeiro de 1900 e bater o Enter, ele mantém isso à esquerda. Ele não está assumindo isso daqui como sendo uma data, ok? Então, onde é que eu vou e como é que eu posso arrumar isso daqui? Vamos voltar e desfazer essa besteira que falam que é para a gente fazer, que te ensinam que você ajusta isso na hora, mas ele estraga tudo que você está fazendo com data nas demais situações. Volto aqui para o avançado. Venho para cá, cadê esse abestado? Tiro essa condição e desfaço essa besteira. Volta tudo a trabalhar como era antes, tá ok? Ele assume isso daqui como data e ele estava assumindo isso dia 2, né? Dia 2 do 1 de 1904. Ok? E se eu fizer este cara menos este, ele vai me dar aqui o número de dias, 1.462 dias, que é o deslocamento que ele faz disso automaticamente. E observa, ó, aqui continua sendo o número 43.223, 43.223 foi o que a gente escreveu aqui, e se eu aplicar aqui o formato de volta, eu volto a ter dia 3 de maio de 2018, 3 de maio de 2018. Então, gente, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas promessas que mostram aí no nosso dia a dia aí do Excel. Nós temos que tomar um pouco de cuidado. Temos que ter um pouco de atenção nisso, porque, infelizmente, se publica muita coisa errada. José Nery, boa pergunta para que você fez aqui. Então, para usar o formato 1904, deve-se iniciar a planilha já nesse formato? Não somente isso. Você tem que mudar a estrutura toda da tua empresa para uma condição como essa, senão vai dar ruim. Tá ok? Porque se isso vai para algum outro local, as datas que ele vai levar em consideração disso vão ter problema. Tá bom? Se alguém trabalhar ou forçar a apresentação numa outra condição. Do contrário, você tem razão nessa sua colocação aqui, ok? Mas vamos lá. Então, como é que a gente pode fazer para trabalhar com horas negativas? Existe um truque de formatação simples. Eu poderia estar fazendo isso tudo dentro da mesma célula, mas, por efeitos didáticos, utilizamos a coluna oculta, que é a coluna H, com isso. O que a coluna H está fazendo? Ele está me mostrando se esse valor for negativo, tá certo? Se eu vier até aqui e remover esse formato que eu tenho aqui disponibilizado, eu quero limpar o formato, ele vai me mostrar, ó, hora negativa. E o meu saldo é negativo, tá certo? Então, vou retirar isso daqui e eu tenho ele aqui disponibilizado. Bacana. Como é que eu posso trabalhar daqui para frente ou como é que eu faço? É um truque bem simples. Na verdade, tem 2 truquezinhos aqui. Eu utilizo a condição absoluto. Absoluto H3. Absoluto H3, estou pedindo o valor absoluto desse cara. Ou seja, não importa que número que você tem aqui, eu quero que você me traga ele como valor absoluto. E ele aqui disponibiliza. Mas por que aqui você está apresentando ele com vermelho, hora negativa, e aqui não, e aqui não? Aqui eu trabalhei exato às 8 horas, eu entrei às 18, não entrei aqui às 18, entrei aqui às... vamos trocar aqui por às 16h35, e ele sai recalculando tudo para mim. Tá bom? Mas como é que eu consigo isso daqui? Isso aqui você consegue através de um truque simples de formatação condicional. Como é que a formatação condicional está colocada aqui? Eu vou pedir aqui, formatação condicional, gerenciar regras. E aqui eu tenho 2 formatações, na verdade. Eu preciso de colocar 2. Uma se o número for negativo e outra se for positivo. Então, editar regra, eu estou perguntando para ele, escuta, a informação que eu tenho na coluna... eu estou formatando a coluna I, mas eu estou perguntando para ele se H3, e o H está somente na frente, o cifrão, o dólar, ou o cifrão que fixa o endereço de somente está na coluna, não está nas linhas. Então, se eu for para a linha de baixo,
mantiver a linha de baixo ativa aqui, ele me mostrará H4, H5, H6, assim por diante. Ele é menor do que zero? Se ele for menor do que zero, eu quero que você formate esse número de que jeito? Eu quero que você formate esse número como hora, tá certo? Só que aparece um número negativo na frente, tá certo? Sinal de negativo, você coloca ele em vermelho. Ele continua sendo hora, mas eu estou apresentando aqui a ilusão de ótica de que nós estamos mostrando esse número aqui como negativo, tá certo? E se o número for positivo, o que eu quero que você faça? Edite a regra e ele está lá, ó, formatar, e ele está fazendo o mesmo modelo de formatação de número, o H, tá ok? Entre colchete, que aqui eu não precisaria, na verdade, mas utilizo numa condição, caso exista a hipótese de alguém estourar, mas não precisaria de fazer essa representação do H entre colchete, porque ele nunca vai me dar mais do que 24 horas de hora adicional em um dia. Mas eu tenho a condição aqui disponibilizada e a fonte dele está normal, regular, em preto, tá certo? E eu tenho isso daqui disponibilizado. E, ao término disto, eu também utilizo a condição de ABS para que ele busque a informação que ele está somando aqui, para que eu tenha esse resultado sendo apresentado. Tanto é que se eu vier acrescentar aqui, em algum outro dia de trabalho, em que eu entrei para trabalhar às 8 da manhã, saí às 11h45, retornei à tarde às 1h05 e trabalhei até às 18h32, eu já tenho a informação ali representada, tá certo? Onde eu tenho o valor, ele já passou a trabalhar, eu estou com saldo de 52 minutos positivo, e foi o que ele me apresentou aqui automaticamente. Existem algumas pequenas variantes da forma com que você pode estar fazendo isso, mas não vamos sair muito disso que nós temos colocado aqui ou de que nós temos ali disponibilizados, né? Fábio, a colocação aqui, eu só precisaria de fazer um teste nessa condição. Se eu preciso fazer isso em todas, eu não me recordo. Vamos fazer um teste rápido aqui? Olha só, eu vou para uma outra pasta de trabalho que eu tenho aqui. Eu estou aqui com horas negativas, eu estou com essa aqui com data e hora. Eu vou trocar só essa daqui para isso. Opções, avançado. E eu estou pedindo que a pasta data e hora seja calculada como 1904. E eu vou dar um clique no OK. Então, só para que a gente entenda aqui, aqui está mostrando 3 de fevereiro de 2021, a data de hoje, na célula Y7. Eu vou dar um clique aqui. Ao fazer essa condição, ele já empurrou todo mundo à frente, tá ok? Se eu retornar aqui para minhas horas negativas, o que eu encontro? 3 de maio de 2018, tá bom? Então, ele não altera. A alteração ela está atrelada à pasta de trabalho, não ao Excel. Tanto é que se eu vier aqui e pedir arquivo, opções, avançado, o 1904 não está habilitado. Se eu retornar para aquela pasta de trabalho, de data e hora, e pedir opções, avançado, e solicitar essa mesma condição aqui, ele tá habilitado. Então, só complementando, se talvez tenha ficado alguma dúvida, caso eu queira trabalhar com horas negativas, eu preciso começar a minha pasta de trabalho do zero nessa condição. Agora, se eu mesclar essas informações, eu levar essas datas de uma pasta que está 1904 para outra, vai dar confusão, tá certo? Porque os números de datas não baterão. Por isso que aí surge aquela condição que foi feita pelo Fábio. O Fábio colocou que eu preciso substituir em todas as minhas pastas de trabalho tudo que eu vier a fazer nessa condição, tá certo?
Aí é esse o problema e é esse o perigo que nós temos. E isso é impossível de fazer, porque nós temos centenas, milhares de pastas de trabalho que têm essas informações aqui envolvidas e isso vai dar um bocado de confusão no nosso dia a dia. Edson, vamos lá. Ok, eu posso tirar a coluna H, como eu te disse, a gente pode estar fazendo isso diretamente dentro da própria célula, apresentando o resultado ali, em que eu peço o resultado da célula. Se ela for negativa, como é que eu tenho que estar fazendo o tratamento dela? Mas, como eu disse, utiliza essa coluna H aqui como coluna de apoio, nesse nosso caso aqui, horas negativas, tá onde está aqui, justamente para que a gente possa ter esse tipo de abordagem, né? Para que a gente consiga entender exatamente a diferença. Do contrário, você pode estar fazendo isso aqui. E esse cálculo você faz dentro da célula com a formatação condicional. Tá ok? Mais alguma pergunta, por favor? Alguém tem mais alguma outra dúvida? Tem um monte de coisa para a gente poder estar mostrando aqui. Uma outra coisa que é muito solicitado, né? Olha lá, eu gostaria de fazer cálculo de intervalo, ou trabalhar com intervalos nessa condição, para que eu possa saber número de dias, meses e anos em que nós temos nessa condição. Já estão buzinando aqui para que eu encerre a live. O que vocês acham? Devo encerrar ou devo continuar? Vamos lá, vamos fazer uma votação rápida aqui nos comentários. Posso continuar ou temos que passar a régua? Vamos lá. A produção aqui já está buzinando aqui na minha orelha, dizendo que eu tenho que encerrar, que eu já falei demais. Se ninguém se manifestar, eu vou dizer que a produção tem razão e eu vou encerrar a live. Mas eu tenho um monte de coisa ainda para falar, gente. Mas vamos lá. Bom, enquanto ninguém se manifesta nisso, eu quero fazer um comentário aqui com vocês, onde nós vamos trabalhar numa condição como essa. Olha, eu tenho aqui é? É para passar por cima? Então tá bom. Vamos estar vendo justamente isso agora, o Getúlio, o que é o DataDiff e alguns cuidados que nós temos que ter com ele. Olha lá. Produção, está mandando eu continuar. Sinto muito, mas eu não vou escutar o que você está falando aí, não, produção. Vamos lá. Gente, existe uma condição de uma função não documentada no Excel, que é a DataDiff. Não, como é não documentada? Ela não está disponibilizada ali na estrutura de funções quando você pede. Mas ela é uma função que existe. Por quê? Existe uma condição específica, depois se você for olhar até o help do produto, quando ele aborda e fala um pouco sobre isso, no caso da utilização da função DataDiff, ele tem ele aponta que existe uma determinada condição que vai ocasionar um erro. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a utilização dela. Por isso que a Microsoft não estimula a sua utilização. Mas, olha o help e veja se a condição te atinge ou não. E a função DataDiff é um negócio muito bacana, porque você pode estar fazendo indicação da tua data inicial e a tua data final, e ele pode mostrar para você quantos anos se passaram entre essas duas datas. Eu posso usar a função DataDiff, que eu tenho ela disponibilizada aqui nessa condição, onde eu indico qual que é a minha data inicial, qual que é a minha data final, e aqui eu tenho os argumentos que eu posso usar, entre aspas. Se eu quero anos, Y. Lembrando que Y é years em inglês, né? Mês ou dia. Se eu quero o número de meses no período, excluindo os meses dos anos inteiros, eu vou usar YM, como eu tenho indicado nos argumentos que estão aqui embaixo. Se eu quero a quantidade de dias no período que excedem os meses inteiros, é MD, mês, dia.
E se eu quero a mesma condição de dias no período, excluindo os anos anteriores aos anos inteiros que eu tenho nisso, é ano D, year date, year day, year, Y, D, e ele faz essa condição, são os argumentos que ele aponta. Tanto é que se você solicitar o help desta função, ele mostra para você, ele trará a ajuda, o suporte da Microsoft para esse tipo de ação. A minha internet está uma nhaca, e ele mostra lá, DataDiff calcula o número de dias, meses e anos entre essas datas, tá? Ele está informando que isso existe, que essa função DataDiff existe por compatibilidade com versões de aplicativos anteriores. Ele faz o cálculo te mostrando quem são os argumentos, data de início, data de fim, quais são as unidades que ele trabalha nesta condição. Ele tem aqui alguns comentários de como é que isso se comporta, e ele já faz um descritivo aqui de problemas conhecidos. E é por conta disso que a Microsoft, exatamente esse problema, que eles não estimulam a utilização do DataDiff, que é uma diferença de cálculo que pode ocorrer numa condição como essa dentro deste período. Então, está tudo explicado aqui. Quem quiser ver depois, acompanha isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso trabalho. Então, se eu quiser saber o número de anos dentro desse período, é só usar year. Se eu quiser saber meses, M, a condição month. Se eu quiser saber dias, eu faço D. Se eu quiser saber saldo de mês, o que é esse saldo de mês? De fevereiro até agosto, quantos meses se passaram? Se passaram 34 anos e 5 meses. É diferente dos meses que ele está colocando aqui, que você fez a cláusula, a condição só M. Aqui eu estou colocando a condição year, month, ano, mês. Eu quero que você me mostre os meses que excedem, ou o que está sobrando além dos anos inteiros nessa condição. E a mesma coisa ele faz para o cálculo no caso de dias. Até que se eu trocar aqui, dizendo para ele que não é mês de agosto, aqui será o mês de outubro, eu vou colocar aqui 10, ele traz essa condição e ele já recalcula tudo para mim e diz, de fevereiro até outubro se passaram mais 7 meses nessa condição. E se você trabalhar um pouco melhor com ela, você pode estar organizando o DataDiff pedindo que ele faça o cálculo para você em número de anos dentro de um determinado intervalo, o número de meses nesse intervalo, e aí os meses não é M, teria que ser obrigatoriamente os meses excedentes, YM, e o caso de dias também, MD, os dias excedentes além dos meses inteiros. E você tem essa condição aqui sendo aqui replicada. Até que eu posso pegar agora qualquer uma dessas condições aqui e pedir, eu vou pedir copiar, e vou pedir para colar essa informação aqui. Ele cola essa informação e o dado já é recalculado. 34 anos, 9 meses e 15 dias. Então, com isso, você tem isso ali disponibilizado para que você possa estar utilizando essa condição ali do DataDiff. E é uma função realmente muito prática, né? Que nós podemos estar utilizando ali no nosso dia a dia. Está claro aqui para vocês o que a gente pode estar fazendo? Legal. Um outro exemplo de aplicação do que a gente pode estar fazendo para isso. Um exemplo simples e prático. Eu tenho aqui uma lista de profissionais, eu tenho aqui a data de admissão e aqui o salário dele. E eu quero definir que a minha data de referência, está aqui, por exemplo, 3/2/2021, podia ser 3/12/2019, e ele recalcularia tudo aqui automático para mim, mas o que eu quero fazer? Eu quero conceder um abono de salário de 10% para cada ano que essas pessoas completaram na empresa. Então, não há necessidade que você fique fazendo cálculos muito malucos para isso. Aqui você tem o salário. Se ele entrou em 1999 e aqui ele trabalhou, e a minha data de referência é 2019, aqui se passaram 20 anos. 20 anos ele tem direito a 2 salários de abono, porque são 200%, tá certo? São 12 meses, 10% ao ano que ele
vai estar recebendo para isso. Como são 20 anos, ele tem direito a 2 salários aqui. E o cálculo está sendo feito de que forma? Aqui, ó, muito simples, gente. Eu tenho lá data diff D5. Quem que é D5? É a minha data de admissão que eu tenho colocado aqui. Quem que é a minha database? Minha database é essa célula aqui onde eu tenho a data de referência, que ela tem o nome de database. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar essas referências de nomes de células para que isso facilita a documentação e o entendimento da fórmula para que eu não tenha que ficar me deslocando para lá. Ou até mesmo aqui na condição de fórmula, usando rastrear quem são as células precedentes nessa condição. Ok? Eu não tenho que ficar procurando isso. Eu trabalho com nomes que fica muito mais prático de eu saber do que se trata. Então, eu estou perguntando aqui para ele, a DataDiff D5, database, database, a database disso, eu quero que você me dê o número de anos nessa condição. Nesse cálculo aqui, eu vou selecionar este intervalo e vou pedir F9. E ele me diz, olha, esse cara está há 20 anos na empresa, bacana. Quanto que é o abono? F5. Então, olha lá, 20 vezes F5 vezes o meu salário D5. 20 vezes 0,1 dá quanto? F9, dá 2. 2 vezes o meu salário, está lá, dá 1.800, eu chego no resultado. Aqui, esse outro trabalhou, está desde 71 na empresa. Uau! Olha lá. Vamos lá ver? Há quantos anos ele está na empresa? F9. Está lá, ó, ele trabalha na empresa há 48 anos. Mas, meu Deus do céu, esse cara já devia ter se aposentado. Está lá, mas está lá, 48 anos. F9. O abono é de 0,1. 48 vezes 0,1 significa o que para mim? Que ele tem direito a 4,8 salários. 4,8 salários. F9 me dá o valor de 1.800 uns quebrados. Tá bom? Então, é dessa forma que existem N modos ou N formas de você poder estar trabalhando ali no seu dia a dia com o uso da ferramenta. E isso é um processo bastante simples que você pode estar utilizando para poder trabalhar ali com Excel, com DataDiff. De novo, é uma função que está disponibilizada para que a gente possa estar trabalhando. Se eu for solicitar aqui, inserir função, pedir aqui as funções de data e hora, você pode ver que DataDiff não está aqui disponibilizado, tá ok? Olha lá, eu tenho a função data valor, data que me retorna o número de série, data serial, já vai para a função dia e assim por diante. De novo, é uma função não documentada, mas se eu vier até aqui e pedir sinal de igual e pedir data diff, abre parênteses, eu tenho ela aqui disponibilizada e tem os argumentos que eu posso estar colocando e fazendo ela funcionar ali. Se eu clicar nela ali, ele vai me abrir a ajuda, trazendo aquele mesmo comentário da ajuda que ele fez anterior, ele traz aqui, me disponibilizando para que eu possa trabalhar com aquele mesmo comentário, com aquele mesmo comentário de problema que já foi ali relatado. Tá ok? Alguma pergunta a mais, por favor? Bom, legal, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa curta que eu possa estar falando aqui, senão vão começar a me jogar muito ovo aqui. Tem um bocado de outras coisas para que a gente possa estar falando aqui. Bom, vamos finalizar a nossa live de hoje por aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa live. Faremos a segunda parte na quarta-feira. Quarta-feira nós temos algumas outras coisas para estar mostrando com intervalos de datas, cálculos com horas e uma série de outras ações. E na quarta-feira que vem nós vamos estar disponibilizando também uma chamada para... eu vou disponibilizar um curso
na Udemy, tratando exclusivamente de Datiora. Eu vou estar passando depois o link para vocês, tá bom? E para quem tiver interesse, nós temos o nosso treinamento. Se você procurar na página da Mondio, deixa eu colocar aqui no site para vocês. Lá vocês encontrarão informações sobre os nossos treinamentos online. mondio.com.br/treinamentos online. Ali você encontra, então, nós temos 3 cursos ali disponibilizados. Formação inicial, produtividade, especialistas. São mais de 60 horas de aulas ali disponibilizadas, com uma série de outras informações para o nosso dia a dia. Tá bom? Algo mais que eu possa estar ajudando a vocês? Nos vemos na nossa próxima sessão, na quarta-feira que vem. Por favor, comentem aqui se tem algum outro assunto que vocês gostariam de estar vendo de tipo de cálculo que eu posso estar fazendo com o uso do dia a dia do Excel, que eu estou aqui à disposição de vocês. Um detalhe importante. Para quem participar desses treinamentos que são disponibilizados, aquele que está na Mondio e aquele que está indo para a Udemy, terão acesso a todos os arquivos de exemplos que nós estamos utilizando aqui. Legal, gente? Muito obrigado a todos e nos vemos na quarta-feira da semana que vem. Obrigado por terem acompanhado essa nossa live. Um abraço.